Livro de Daniel, capítulo 12. Deixe sua Bíblia aberta, ou se não, acompanhe aqui pelo telão. Mas eu quero que você esteja muito atento a essa mensagem. Muito atento. Eu quero falar sobre as realidades do tempo do fim, baseado na visão de Daniel. Esse é o tema da mensagem. As realidades do tempo do fim. Ou seja, alguns acontecimentos, não todos, lógico, eu não teria como pregar tudo que é acontecimento aqui, mas baseado neste capítulo, nós iremos identificar alguns assuntos, alguns acontecimentos que têm tudo a ver, pode ter certeza, com aquilo que todos que estarão no tempo do fim irão viver. Não tem para onde correr, é uma realidade. Porque escute, as coisas não acontecem porque as circunstâncias ou o cenário decide. As coisas acontecem porque já estão determinadas para acontecer. Deus escreveu a história e vai acontecer como Ele escreveu. Isso não depende de ninguém. Que o homem queira ou não, que o reino das trevas queira ou não, vai acontecer como Deus escreveu. Todo mundo vai ter que ler como Deus escreveu o livro. Não tem quem altere uma vírgula, porque Deus determinou e ninguém pode invalidar. Cabe a nós entendemos o privilégio que temos. Nós temos a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. A Bíblia, escuta o que eu vou dizer agora. A Bíblia é a palavra de Deus escrita pelos homens. O homem escreveu, mas não é do homem, é a palavra de Deus. A Bíblia é diferente de qualquer livro. Qualquer livro que você lê, você pode ler. Eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia, mas eu lhe digo, todas as vezes que eu leio a Bíblia, ela é viva. A Bíblia é o único livro vivo do escritor vivo, do autor vivo. Do escritor não, do autor vivo. Os livros são livros de, normalmente, homens são capazes de escrever biografias. Mas Deus é o único que relata profecias. Então o livro que nós iremos ler agora, o livro de Daniel, é o livro que mais fala do assunto do fim dos tempos no Velho Testamento. Por isso que ele é considerado o livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente percebe que o capítulo 1 de Apocalipse, a gente lê a descrição de João, falando por que ele estava na ilha de Patmos e da visão que ele tem do Cristo ressurreto. O capítulo 2 e o capítulo 3 é João escrevendo sobre as igrejas, a mensagem para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O capítulo 4 é João sendo arrebatado para o céu e tendo uma visão do trono e daquele que está sentado no trono. O capítulo 5 de Apocalipse é João vendo o livro selado por dentro e por fora, escrito na mão daquele que está sentado no trono, e uma voz que diz quem é digno de abrir o livro e de desatar seus 7 selos. E eu, João, disse João, chorava muito, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de sequer olhar para ele. E o ancião diz, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Quando eu olhei, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro como quem tinha sido morto. E aquele que é Cristo toma da mão do que está sentado no trono o livro e explode louvor no céu. E aí o capítulo 6, ele abre o primeiro selo, aparece um cavalo branco, e o seu cavaleiro tem uma coroa e um arco na mão. Ele depois abre o segundo selo, é um cavalo preto, a morte o acompanha. Ele abre o terceiro selo, é um cavalo amarelo, a fome acompanha. Ele abre, é um cavalo vermelho e a doença acompanha. E assim vai. O quinto selo, ele vê as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra, clamando: até quando, ó soberano, não julgas e nem vingas o sangue daqueles que nos mataram na terra? E Deus disse: esperem ainda, porque muitos dos vossos irmãos ainda irão morrer por causa da palavra, como vocês. Depois do capítulo 6, cai uma estrela, como uma estrela sobre o mar, e acontece um grande terremoto na terra.
O 7º selo é um intervalo para agora a série de juízos de Deus chamada as trombetas de Deus. Toca a primeira trombeta, a segunda trombeta. Uma trombeta, quando é tocada, cai um meteoro que é como um veneno que faz com que todas as águas potáveis do mundo se tornem envenenadas. Então vai ser uma série de juízos. Depois dessa série das trombetas vem a série das taças. Depois das taças vem um juízo de Deus. Veja que o juízo de Deus começa sobre a terra. Depois o juízo de Deus atinge o anticristo e o falso profeta. E o último juízo de Deus, na verdade, atinge Satanás e os seus demônios e todo aquele que não for achado escrito no livro da vida. E o último inimigo a ser morto será a morte, ou a própria morte, o próprio anticristo, o próprio falso profeta e o próprio Satanás e os demônios. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no fogo, que isso se chama a segunda morte. O que é a segunda morte? Morte significa separação. Quando uma pessoa nasce, fisicamente ela nasce, mas ela está morta espiritualmente. Por isso que o capítulo 3 de João, um religioso chamado Nicodemos chegou para Jesus e disse: mestre, ninguém poderia fazer o que tu fazes se não fosse de Deus. Jesus olha para Nicodemos e diz: você precisa nascer de novo. Diz: como nascer de novo se eu sou velho? Posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele disse: não, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Nascer de novo é crer em Jesus, é ser uma nova criatura. Então toda pessoa que nasce fisicamente, mas não nasce espiritualmente, quando morre fisicamente, experimenta a segunda morte. Morte é separação. Morte espiritual é uma separação de Deus neste momento, nessa vida. Mas a segunda morte é a separação eterna de Deus. Então, queridos, você está na casa de Deus, ouvindo a Bíblia Sagrada, tendo o privilégio de dizer: eu nasci de novo, e nem a morte pode mais me separar do amor de Deus. Então, o livro de Daniel, que eu vou pregar agora, tem as profecias daquilo que a gente encontra no livro de Apocalipse, no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de Marcos, no livro de Tessalonicenses, que é um assunto chamado escatologia. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas, do fim dos tempos. Então, convido você a abrir sua Bíblia em Daniel 12. São 13 versículos, eu irei ler todos. E a minha mensagem tem 11 pontos somente. Dá para você segurar? Vamos embora? Glória a Deus. Está alegre? Está feliz? Acredita que Deus está no controle de tudo? E que passarão os céus e a terra, mas a palavra não passará? Deixa eu te dar um conselho. Tira teu coração da terra e planta teu coração no céu, que é melhor. Olha o que diz o texto. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, guarde isso, tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Presta atenção, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o terror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas que sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas?
Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Eu quero dizer a vocês que tudo isso que ele está relatando, ele foi uma visão, viu gente? Foi em visão, uma visão espiritual. Quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. E ouvi, porém não entendi. Deixa eu lhe dar um consolo. Se Daniel, que é Daniel, não entendeu, imagine eu e você. Você não é um único perdido nas profecias do fim. Daniel também disse: eu não entendi, me explique melhor. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Eu vou explicar bem direitinho isso aqui a vocês. Bem-aventurados o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás. Olha, irmão, olha o que Deus está dizendo para este homem. Tu, porém, Daniel, segue teu caminho até o fim, porque tu descansarás. Em outras palavras, vai chegar o dia da tua morte, mas eu estou te prometendo que eu vou te levantar, para que tu recebas a tua herança. Amém. Veja, o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, é puramente história, não tem nada profético. É história. É história de quê? É a história do povo hebreu que foi levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. Até o capítulo 6 é exatamente isso aí. É a história dos jovens que são escolhidos para compor a faculdade da Babilônia. São as propostas que Nabucodonosor faz. Ele manda escolher um grupo seleto de pessoas inteligentes, jovens, para assistir como sábios perto dele. O capítulo 2 é um sonho que Nabucodonosor fez. Possivelmente esse sonho seja do capítulo 1 ao capítulo 6 o mais profético, porque de fato ele vê uma imagem gigantesca: a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, e uma rocha sem o auxílio de mãos que é atirada nos pés. Veja que essa rocha não é atirada na cabeça, essa rocha não é atirada no peito, essa rocha não é atirada no ventre, essa rocha não é atirada nas pernas, essa rocha é atirada nos pés. Essa rocha é Jesus. Então a gente entende, Jesus não veio nos dias de Nabucodonosor, Jesus não veio nos dias de Ciro e Dario, que foram os medos e os persas, porque ele é puramente história. Nabucodonosor, a cabeça de ouro, representa que foi um grande império. Tudo é império, são governos terrenos. Depois, Dario e Ciro se unem e conquistam a Babilônia, o peito e os braços de prata, certo? Eles conquistam a Babilônia. Depois, Alexandre o Grande, que representa pelo ventre de bronze, conquista os medos e os persas e se torna uma grande potência. Depois veio Roma, que é as pernas de ferro. Veja que Roma foi o último império mundial. Está para se cumprir esse império de ferro misturado com barro, que são os pés de ferro misturado com barro, que é do anticristo. Essa rocha vem exatamente nos dias do anticristo, esmiuça o barro, esmiuça o ferro, esmiuça o bronze, esmiuça a prata e esmiuça o ouro. Ou seja, não ficará nem lembrança dos governos terrenos, porque Cristo estabelecerá o seu governo para sempre. E eu tenho uma boa notícia para você: nós fazemos parte deste governo eterno do Senhor Jesus. Capítulo 3, Nabucodonosor, cheio de vaidade e soberba. Por quê? Porque Daniel, quando interpretou o sonho que ele teve dessa imagem, ele disse: a cabeça de ouro é você, Nabucodonosor, mas depois de você vem um reino inferior ao teu, que será de prata. Mas ele mandou construir uma imagem gigantesca de ouro e ordenou que todos deveriam prostrar-se e adorar-se à imagem.
Aí diz a palavra que simplesmente quando ouviu o som dos instrumentos, todos se prostravam e adoravam a imagem de ouro que Nabucodonosor levantou. Mas 3 jovens naquele império, Sadraque, Mesaque e Abednego, não adoravam aquela imagem, porque os hebreus tinham sido levados cativos para a Babilônia por causa da idolatria. Então eles tinham horror à idolatria, porque entendia que estavam vivendo a disciplina de Deus, estavam vivendo o juízo de Deus por conta da idolatria, porque eles tinham apostatado da fé, tinham desviado da fé, deixado de servir a um Deus vivo para servir a ídolos. E aí, por conta disso, eles foram para a Babilônia. Por isso que os jovens não se prostravam diante daquela imagem. E Nabucodonosor, irado, disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se prostram diante da minha imagem, nem adoram a imagem que eu levantei? E aquele jovem cheio de ousadia disse: é verdade, rei. E Nabucodonosor disse: então fiquem sabendo que vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o vosso Deus para vos livrar das minhas mãos? E aquele jovem cheio de coragem disse: olha Sadraque, olha Nabucodonosor, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra das tuas mãos, Ele nos livra da fornalha. Mas ainda que Deus não queira nos livrar, nós não nos prostraremos diante da imagem de ouro que tu levantaste. Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, lançou os 3 jovens dentro da fornalha, e todos estavam na expectativa de ver a morte daqueles 3 jovens, mas viram um grande espetáculo, porque Jesus, pré-encarnado, entrou na fornalha e não permitiu o fogo matar aqueles jovens, passeou dentro do fogo, e Nabucodonosor exaltou aqueles 3 jovens e engrandeceu a Deus. Capítulo 4 é o testemunho de conversão de Nabucodonosor. Nabucodonosor, cheio de soberba, teve um sonho de uma árvore gigantesca, que a folhagem chegava até o céu, as aves se aninhavam, as pessoas se alimentavam daquela árvore, as pessoas usufruíam da sombra daquela árvore. Mas de repente uma voz do céu que bradava: cortai a árvore na cepa, e acorrentai e não deixai crescer, até que passe 7 tempos. Ele acordou assombrado. Capítulo 4 de Daniel. A gente já chega no 12. E diz a palavra que simplesmente foram trazidos Daniel, porque Daniel era aquele que tinha o talento, a habilidade e o dom de interpretar sonhos. E simplesmente Daniel disse: que isto seja contra os teus inimigos, Nabucodonosor, que não seja contra ti. Mas era contra ele. Deus deu um tempo a Nabucodonosor, para Nabucodonosor se humilhar, se arrepender da sua prepotência e da sua soberba. Sendo que Deus deu meses a ele para ele se arrepender. Ele não se arrependeu. Ele estava passeando, olhando o jardim suspenso, que era uma das 7 maravilhas do mundo da Babilônia. Ele disse: aqui está a Babilônia, que foi feita por mim, para minha glória. Quando ele diz isso, Deus o feriu com uma doença psicológica ou psíquica chamada licantropia. É uma pessoa que se imagina ser um animal. Ele começou a andar de 4 pés, começou a comer capim e foi morar com jumentos. É melhor morar com jumento do que ser lançado no fogo do inferno. Ele fica feito animal. 7 tempos que Deus tinha dito, na verdade, Nabucodonosor passou 7 anos doente de loucura. Mas 7 anos depois ele diz assim: Deus me deu saúde de novo, e eu olhei para o céu e reconheci que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Capítulo 5 de Daniel. Depois da morte de Nabucodonosor, assume Beltesazar, seu filho. Seu filho era um garoto prepotente, filhinho de papai, filho do rei. Fez uma festa com orgia, com muita mulher, com muita bebida, com muita festa. E ainda, por conta da sua soberba e da falta do seu temor, mandou trazer os utensílios que tinham sido trazidos lá de Jerusalém, da casa de Deus, consagrado a Deus, que quando a Babilônia conquistou Judá, levou todo o ouro, toda a prata, as taças, todos os utensílios da casa de Deus. E ele disse: eu quero beber hoje vinho com minhas mulheres nas taças que veio de Judá. Enquanto ele bebia vinho e fazia orgia, ele viu um dedo na caiadura da parede, escrevendo: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Quando Deus quer acabar com a festa de um prepotente, só precisa o dedo de Deus escrever uma história. Pronto. Diz a palavra que automaticamente ele foi invadido por um medo que as pernas tremiam. E a mãe dele disse: calma, tem um homem aqui no reino que desde o tempo do teu pai que ele interpreta o sonho. Daniel entra.
Daniel entra, dá logo uma pancada nele. Você sabia da verdade, mas não quis adorar a Deus, nem temer a Deus, sabendo o que Deus fez com seu pai. Mené, Mené, Tekel, Parsim significa: fostes pesado e achado em falta. Estás fora das medidas de Deus, e Deus vai arrancar ainda hoje o reino de ti. Naquele dia, ninguém sabia que lá fora estava Ciro e Dario arquitetando a entrada na Babilônia, invadiram a Babilônia, mataram Belzazar e se tornou agora os medos e os persas rei, o reino que comandou o mundo. Capítulo 6. Capítulo 6. No tempo que Dario era o rei, depois da morte de Ciro, Dario, que era um medo, Daniel cai na graça de Dario, porque Daniel era um homem muito honesto. Ele constitui 120 sátrapas. O que seriam sátrapas? Cobradores de impostos nas províncias. E ele constituiu 3 presidentes, que os sátrapas prestassem conta a esses presidentes. Já existiam os desvios de dinheiro público desde aquele tempo, porque começaram a existir roubo. E aí Daniel, como era muito honesto e muito correto, começou a ser intragável naquele grupo. Por quê? Porque Daniel não aceitava os desvios. E Dario sabia muito bem, colocou Daniel e tinha muito respeito e muita consideração a Daniel, porque Daniel era muito sério. E aí os homens começaram a armar contra Daniel. E fizeram o quê? Começaram a procurar alguma coisa para acusá-lo. Só que Daniel era um homem que andava de forma muito séria, de forma muito correta. E diz o texto que disseram que não é possível, esse homem não tem falha, vamos ver o que é que ele mais gosta de fazer. E perceberam que Daniel, apesar de ocupar uma função de altíssimo nível, Daniel parava 3 vezes por dia, abria no seu quarto as janelas e orava por Jerusalém. Eles viram que Daniel tinha a prática da oração e foram até o rei, ocultamente, escondido de Daniel, e disseram: rei, nós nos reunimos, sem Daniel saber, nós nos reunimos, e encheu a bola do rei, dizendo: e nós decidimos que no espaço de 30 dias, ninguém no teu império deverá fazer qualquer clamor, ou qualquer busca ao seu Deus, a não ser a ti. Tudo que os homens desejarem, e tudo que os homens precisarem, deverão pedir a ti. Se desobedecerem tal ordem, serão lançados na cova dos leões. Daniel, quando soube, o rei decretou. Daniel, quando soube, Daniel não teve medo, abriu as janelas e, como de costume, orou. Pegaram Daniel em flagrante, levaram Daniel até o rei. Daniel foi condenado à morte. E aí o rei, sabendo que aquilo tinha sido uma trama, mas a lei dos medos e dos persas tinha que se cumprir, não poderia ser revogada, diz a palavra, que o rei, com voz triste: Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E lançaram Daniel na cova de leões famintos. O rei não conseguiu dormir, não quis comer, não quis música, não quis nada. Passou a noite em claro e de manhã correu lá na cova e gritou: Daniel, Daniel, porventura o teu Deus pode te livrar? Uma voz ecoou da cova: vive o rei para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Capítulo 7, ele tem um sonho com 4 animais. Capítulo 8, ele tem uma visão de um carneiro e de um bode. É a briga entre Alexandre o Grande e os medos e persas. Capítulo 9 é uma oração de arrependimento. Capítulo 10 é uma resposta que só chega com 21 dias depois. Capítulo 11, ele fala dos reinos do sul. E capítulo 12 é o que eu vou pregar agora. Pronto. Veja algumas realidades do fim, irmãos. Algumas realidades do fim. Guarda o que eu vou lhe dizer agora. E o que eu estou pregando aqui, e o que eu vou começar a pregar agora, não é para lhe fazer medo, é para você se preparar. Meu objetivo aqui não é que você tenha medo, mas é que você conheça a verdade. É que você não crie expectativas falsas. É que você não seja fraco. É que você entenda que em qualquer tempo Deus está com você para lhe dar graça. Porque o que eu vou dizer nesse primeiro ponto é uma realidade daqui para frente. Não crie uma expectativa de que a terra vai se tornar um paraíso. Não vai. Biblicamente falando, os tempos do fim é tempo de muita angústia. E eu vou mostrar os textos. Olha o que diz o capítulo 12,
Versículo 1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E aí eu quero convidar você a ler um texto em Marcos capítulo 13. Olha esse texto, irmãos, Marcos 13. Marcos 13, versículo 19 e 20. O capítulo 13 de Marcos é onde tem vários textos sobre escatologia. Mas olha o que diz capítulo 13. Versículo 19 e 20. Por aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve. Veja que o texto lá do livro de Daniel 12 diz: qual nunca houve. Então entenda, aqui está se referindo a um período chamado grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é aquilo que vai se dar depois do princípio das dores. Nós já estamos vivendo o princípio das dores? Estamos. Iniciou o princípio das dores. O que significa o princípio das dores? Uma mulher grávida, quando ela está perto do parto, ela sente contrações. Então escute, os dias atuais serão dias de muita contração, para depois vir a grande tribulação, que é esse texto de Marcos 13 e também Daniel 12, que diz assim, versículo 19: porque aqueles dias serão dias de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Veja que é um período que nunca existiu igual e nunca vai existir. É um período específico de muita tribulação. Aí olha o que diz o versículo 20: se esses dias o Senhor não tivesse abreviado, ninguém se salvaria. Escute bem, o período de grande tribulação é um período curto. Fala-se que a grande tribulação terá um período de 7 anos, mas de fato, a grande dor de sofrimento da grande tribulação será 3 anos e meio. Veja que é um período curto, 3 anos e meio de muita tribulação. Aí o texto diz no versículo 20: se o Senhor não tivesse abreviado, ou seja, se não fosse curto esses dias, ninguém se salvaria. Mas olha a misericórdia de Deus, mas por causa dos eleitos. Quem são os eleitos? Sabe o que significa isso? É o que disse Paulo no capítulo 4 e capítulo 4 de 2 Coríntios. Abre lá. Olha o que ele diz sobre tribulação, sobre luta, sobre provas na vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, e versículo 17, e versículo 18, capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 16, diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que significa isso? Mesmo que as provas te afetem por fora, mas dentro de você Deus vai te fortalecer. Escuta, tem tanta gente que por fora está bem, mas por dentro está mal. E tem gente que está vivendo prova por fora, mas por dentro está inteiro. Entende isso? Veja, ainda que o nosso homem exterior, as coisas externas da vida, se corrompa, se consuma, sofra, contudo nosso homem interior, o que significa isso? É Deus dizendo: eu sou capaz de lhe dar paz em qualquer tempo. Eu sou capaz de lhe sustentar nas maiores provas da sua vida. Essa prova não vai lhe vencer, ao contrário, eu vou lhe fortalecer dentro desta prova. O nosso interior se renova a cada dia. Versículo 17. Por quê? É dessa maneira que a gente tem que enxergar as provas da nossa vida. A gente não tem que enxergar as provas da nossa vida em desespero. A gente não tem que enxergar as provas da nossa vida como se estivéssemos sozinhos. Olha a maneira que Paulo nos ensina a enxergar
ou a vivenciar, ou a lidar com as provas da nossa vida? Primeiro, porque a nossa leve. Pastor, leve o quê, pastor? Leve porque o senhor não sabe. Eu não sei. Por que leve? Escuta o que eu vou dizer. Porque Deus não permite que as lutas sejam além das tuas forças. E eu quero abrir a minha boca hoje para lhe dizer: Deus já te deu graça para suportar e superar esta prova que você está passando. Leve. E olha a outra expressão que o apóstolo Paulo usa: momentânea. O que significa momentânea? É aquilo que eu estou dizendo lá em Marcos: se os dias não tivessem sido abreviados. Ou seja, Deus sabe a hora de colocar fim nessa prova da tua vida. Momentânea significa dizer que esta situação tem fim. Viva a sua prova dizendo uma coisa: tem fim. Tem prazo de validade e vai terminar essa prova. Leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O que significa produzir um eterno peso de glória acima de toda comparação? É que as provas servem para fazer você desapegar da terra e se apegar ao céu. O que é peso de glória? É que a glória passa a ter mais peso na tua vida do que a terra. Quando uma águia mãe quer fazer um filhote voar, a primeira coisa que a águia mãe faz é tirar a lã do ninho. Fica só os espinhos. E o filhote, às vezes, que quer ficar ainda no ninho, mesmo no espinho, quer ficar lá. A águia mãe começa a dar voo e bater da cabeçada, dar terremoto no ninho. Mas ainda assim, tem filho que só a graça. Tem filho que está com 54 anos, nem casou e ainda está dizendo: mamãe, papai. E aí a águia começa a dar cabeçada no ninho, e ele continua lá. E aí a águia vai para um terceiro estágio. O primeiro estágio é tirar a lã. O segundo estágio é dar cabeçada no ninho, é perturbar o ninho. Dá para entender? Quando Deus quer te fazer avançar, Ele perturba o teu ninho. O terceiro estágio é dar voos rasantes, altos, e solta o filhote. Tem deles que não bate a asa, vai se suicidando. Aí a águia pega e leva de novo, até ele aprender a bater as asas. Deixa eu te dizer uma coisa: as tribulações da terra é para que a gente aprenda a bater as asas e entender que nós não somos daqui de baixo, nós somos lá de cima. Aleluia. Entende isso? Por isso que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Então, a terra vai se tornando cada vez pior. Entenda isso. Você vai tomando um abuso da terra, vai percebendo que a terra não é um lugar de paz, não é um lugar de harmonia, não é um lugar tranquilo, é um lugar que me faz cada vez mais desejar o céu, e viver me preparando para o céu, e entender que a minha eternidade é no céu, e amando o céu, e desejando o céu, e desejando a volta de Jesus, e você passa a ser um multiplicador dessa realidade, dizendo: Jesus está voltando. Porque tem gente, irmãos, por isso que olha que expressão tremenda. Deixa eu ler só o versículo 18, que diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olha o que disse Jesus no capítulo 17 de Lucas. Abra lá para você ver. Meu Deus, eu estou só no primeiro ponto ainda. Eu só tenho 10 minutos. Olha que coisa séria, capítulo 17 de Lucas. Olha essa realidade aqui, viu, gente? Versículo 26. Do 26 ao 36 são realidades ditas por Jesus do fim. Assim como foi nos dias de Noé. Veja, ele está comparando os dias do Filho do Homem, que são os últimos dias, aos dias de Noé. Dias de Noé, ele está se tratando do dilúvio que acabou com a humanidade.
Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, ou seja, será no dia da volta de Jesus. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. O que significa isso? Todo mundo vivendo a vida cotidiana normal. Dá para entender que o arrebatamento e a volta de Jesus vai ser de repente? E se você não estiver preparado, você fica. Comiam, bebiam, casavam-se. Até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Ele agora está falando de Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia quando o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, olha que coisa interessante, versículo 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirar. Ele está se referindo exclusivamente ao povo judeu aqui. De igual modo, quem estiver no campo não volta atrás. Aí o versículo 32, ele fala da atitude da mulher de Ló. Porque quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, Ló saiu com 2 filhas e a esposa, mas a esposa morreu. Por isso que ele diz assim no versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. O que é lembrar da mulher de Ló? É que Deus envia 2 anjos para a casa de Ló, envia o livramento para a família de Ló, tira Ló de Sodoma e Gomorra, mas a mulher morre. Por que a mulher morre? Porque ela sai de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu dela. Tem gente que não ama, que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. E o que significa essa ideia dela morrer? Lembrar, porque quando ela olha para trás, ela atrasa a sua marcha. Com a explosão de Sodoma e Gomorra, não atingiu Ló, não atingiu suas 2 filhas, porque eles correram, mas atingiu ela e matou. Por quê? Porque ela não estava na distância. Deixa eu te dar um conselho. Faça com que a sua vida tenha a distância necessária de quem pode te atrapalhar de ir para o céu. Seleciona amizades. Seleciona com quem conversa e o que conversa. Seleciona lugares que você frequenta. Não perde tempo com quem está querendo ficar na terra. Tu tens um endereço diferente destes. Tu tens uma eternidade diferente. Tem gente que está indo para o inferno. Você está indo na contramão, você está indo para o céu. Entende isso? Olha o que vai acontecer, versículo 33. Diz assim: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem perder, de fato, salvará. Digo-vos que naquela noite, olha que coisa interessante isso aqui, gente. Isso aqui tem a ver com família, isso aqui tem a ver com casais. Tem uma história que é uma brincadeira, lógico. A mulher ia para a igreja e dizia: bora, marido. Ele dizia: vá por mim, por você. Vamos orar? Ore por mim, por você. Aí no arrebatamento: deixa eu ir, eu vou por mim, por você. Olha que coisa interessante isso aqui. Digo-vos que naquela noite, hoje eu acredito que não. Algumas companhias aéreas da Europa, hoje mais não, porque a Europa apostatou da fé, a Europa é um cemitério espiritual. A Europa deixou a secularização, né? Enfim, o mundo entrar. As igrejas da Europa faliram de fato. Mas quando a Europa era um país em que a Bíblia, Deus era levado a sério, algumas companhias aéreas, por conta desse texto que eu vou ler agora, tem um piloto e o copiloto. Se um piloto declarar-se lá no seu registro que ele era protestante, o outro piloto não poderia ser. Sabia disso? Por quê? Porque o protestante vai ser arrebatado. Então o outro tem que ficar para pilotar o avião. Era por causa desse texto, isso é real que eu estou dizendo. Olha o que diz esse texto: digo-vos que naquela noite 2 estarão na cama. Pensa bem o desespero de uma mulher ou de um marido. 2 estarão na cama, dormindo. Um será tomado e deixado o outro. Pensa bem o marido: cadê a mulher? E ela foi arrebatada. Ou vice-versa, a mulher procura o marido e o marido foi: quer que eu te dê um conselho? Olha ali também em questão de trabalho: 2 mulheres estarão juntas moendo. Trabalho.
uma será tomada e deixada a outra. O que significa isso é que o arrebatamento não será experimentado por todo mundo, mas por alguns. E o que é o arrebatamento? É o desaparecimento secreto de algumas pessoas que Jesus decidiu levar secretamente da terra. Amém. Daniel 12. Eu só vou citar agora, tá bom? Veja o segundo ponto. Então a gente entende que a realidade do tempo do fim será um tempo de muita angústia. A angústia vai fazer parte. O versículo 1, parte B do versículo, diz assim: até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ou seja, apesar da angústia, quem tem o nome escrito no livro da vida será salvo. Abrem Apocalipse para você ver. Olha esse texto como é forte aqui. Capítulo 20. Veja, o capítulo 12 de Daniel está dizendo que todo aquele que for achado escrito no livro da vida será salvo. Mas olha o que diz Apocalipse, capítulo 20. E versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja o que diz o versículo 2 do capítulo 12 de Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. O que significa isso? É que haverá uma ressurreição para a vida. Algumas pessoas ressuscitarão para ter vida eterna e outras pessoas ressuscitarão para o juízo eterno. Isso nos ensina uma coisa: existe céu e existe inferno. Muita gente vai para o céu, mas muito mais gente vai para o inferno. Não teremos mais gente no céu do que no inferno. A Bíblia diz que o caminho do céu é estreito, a porta é estreita e são poucos os que entram. Mas o caminho da perdição é largo e a porta é larga, é vida fácil e são muitos que vão. Então, no inferno haverá muito mais gente do que no céu. Então, se o teu nome está registrado no céu, viva na terra com o seu coração grato, porque você não irá para o inferno, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus te escolheu e ninguém te arrebatará das mãos do Senhor. Quarto lugar, versículo 4, versículo 5 e 7. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Versículo 4 diz: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. O que significa isso? É que vai se cumprir como está escrito. Pode ter certeza, já está escrito e vai se cumprir como está escrito. Ninguém pode mudar nada daquilo que Deus já determinou. Versículo 4, parte B. Olha o que diz o texto: e o saber se multiplicará. Veja, o tempo do fim é um tempo de muito conhecimento. Veja que a tecnologia está aí. Então, escuta o que eu estou dizendo. O avanço do conhecimento é um sinal do fim. A tecnologia vai acabar cédulas, vai ser Pix, daqui a pouco vai ser um chip. Veja que a China hoje, a inteligência artificial já toma conta de tudo. Pode ter certeza que você vai encontrar na rua um robô. Veja que hoje já tem Alexa. Por favor, tem uma música que tem a letra assim, assim. Alexa, tem isso, aquilo, outro. Alexa, desliga as lâmpadas. Alexa, liga as lâmpadas. A inteligência vai ser uma coisa fora do comum. Está já, se você pesquisar na internet, vocês já estão vendo que está sendo construído a cidade do futuro. Uma coisa assim, avançadíssima.
de uma inteligência fora do comum. Daniel já estava dizendo, e o saber se multiplicará. Há mais de 1000 anos antes de Cristo, já estava se dizendo isso. Olha mais, sempre haverá muitas dúvidas. Veja, verso 8 e 9, diz, eu ouvi, porém não entendi. O que é que significa isso? Que os últimos dias serão dias que você vai ficar meio que perdido, sem entender nada. Dá para entender, 2020 é um ano que ninguém está entendendo nada. Então serão dias assim também de você ficar dizendo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Quer que eu lhe dê um conselho? Não fica assim com a testa. Como é o nome disso? Franzia? Você não está vendo que você está ficando com seus cabelos brancos? A barriga está crescendo. Está estressado. Está sem dormir direito. As doenças psicológicas estão em alta. É depressão, é pânico, é ansiedade. É o povo tudo desesperado. Casamentos estão indo para os ares. As drogas estão presentes. Suicídio, mutilação. Quer que eu lhe dê um conselho? Decida confiar e descansar e dizer, Deus está no controle e eu vou confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Deixa eu lhe dar um conselho. Não fique só, não se isole. Não vá para a caverna, não fique no quarto escuro. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você se desespere, mas em nome de Jesus, o que eu estou pregando aqui não é motivo de desespero, ao contrário, eu estou pregando uma mensagem que me dá alegria, porque apesar desse fim, Deus está conosco, cuidando de nós. E o tempo do fim para a igreja não é ruim. O tempo do fim para a igreja é a maior vitória. Porque qual é a conclusão disso? E Deus e a igreja reinará para todos sempre. Olha mais, versículo 10. O que eu aprendo é que Deus tratará a noiva para o arrebatamento. Guarda o que eu vou te dizer agora. Olha o que diz o versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Guarda o que eu estou dizendo. O juízo de Deus não começa pelo mundo. O juízo de Deus começa pela igreja. Deus vai arrancar as nossas capas e máscaras. E Deus vai nos limpar. E processo de purificação. Você sabe como é o processo de purificação? Vou te dizer. Quando se pega um metal bruto, ele é derretido para tirar as escórias dele. Depois o orive dá a forma que quer e coloca no forno. E quando é que a prata está pronta? Quando ele tira e quando ele olha para a peça, se ele vê o seu rosto, a peça está pronta. Mas se ele não vê, volta para o forno. O que significa isso? Quando é que estaremos prontos? Quando eu e você manifestar Deus. É um processo de limpeza. Deus vai limpar a minha vida. Tem sujeira na veste, tem sujeira dentro da alma, tem mentira, tem hipocrisia. Não pense que Deus vai te alisar. Deus é o fogo e Deus é a potássio dos lavandeiros. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Minha avó morava lá em Cuitegi. Teve 28 filhos. Uma trouxa na cabeça e uma rama de menino. Uma trouxa na cabeça, um pedaço de pau e uma potássio, um sabão na outra mão. Escute como era. Ela pegava, molhava a roupa no rio, estendia na pedra, colocava o sabão e tome pau, e tome pau, e tome pau. E a roupa ia ficando branca a cada paulada. A paulada de Deus não é para nos matar, é para nos limpar. Porque Ele não vai te perder. Você vai estar preparado para ir morar nas mansões celestiais. Entende isso? É um processo de limpeza. A igreja se tornou muito hipócrita, muito mentirosa. Quantos pastores interessados em dinheiro? Quantos que dentro da igreja, oh meu Deus e meu Pai, né? Santo, faz até o gesto da mão. Tem gente até que anda assim. É um anjo. E Deus dizendo, tu é o cão infeliz. Né? Chega, pense quando chega na igreja.
Cheguei assim. Paz, irmão. Mas em casa é palavrão, é briga, é confusão. Nos negócios é desonesto. Não pode ver uma mulher, não pode ver um homem. Mente. Falcatrua. Ruindade, perversidade, sabotagem. Mas às vezes o infeliz desse é escolhido por Deus. Aí Deus diz, vou quebrar. Aí Deus só toca, aí Deus permite a dor. Aí está aquela pessoa mentirosa, cheia de coisa. Às vezes está no leito. Aí manda chamar a família, me perdoe, mulher. Aí depois que pede perdão, se arrepende, Deus tira do leito e a pessoa é uma nova criatura. Porque tem gente que só vai se ajeitar na pancada. Tem gente que se ajeita numa mensagem. Está aqui, eu acho lindo. Tem aqui um casal que eu vou daqui a pouco orar por eles. Cadê o casal que vai casar hoje? Fica de pé, cadê você? Olha ali. Ela chegou para mim me dizendo, pastor, fazia quantos anos que vocês viviam, mas não era casado? Não tem problema não, 10 anos, só namorando, né? 10 anos. Aí eles vieram aqui dizendo, vamos lá, pastor Jean, que a gente vai ouvir uma mensagem que vai deixar a gente alegre. Aí a mensagem foi, case-se, você vive há não sei quanto tempo com essa mulher e com esse homem, e não legaliza, e não toma posição, e não casa, coloca a vida em ordem. Casaram quinta-feira, porque foi a mensagem que ouviram, e hoje eu estou aqui para orar por eles. Então tem gente que muda pela mensagem, que escuta a mensagem e se arrepende, e toma posição, e muda de vida, e diz, Jesus está voltando, Jesus me ama, Jesus está me dando a oportunidade. Mas tem gente que Deus precisa apertar, coxar, moer, passar na moinha, na peneira, na esteira, no estreito. Porque tem gente, irmãos, que passa uma prova terrível na vida, e quando sai do outro lado, ainda sai pior do que entrou. Então, muitos serão purificados, embranquecidos. Olha o que diz o texto. Então, pode ter certeza, isto aqui não está se referindo ao mundo não, viu? Está se referindo à igreja. O verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos, deixa eu te dar aqui um conselho. Muita gente pensou, depois dessa pandemia, as pessoas se tornarão mais humanas, as pessoas se tornarão mais humildes. Humilde coisa nenhuma. Tem gente que é uma peste, agora é uma desgraça. Tem gente depois da pandemia, era o diabo, agora é o cão. Ficou pior. Tem gente que fica pior. É bíblico. O santo vai se tornar mais santo, e o sujo vai se tornar mais sujo. Aqueles que serão embranquecidos e provados para mudar. Mas o perverso, diz o texto, procederão perversamente. Sabe por quê? Escuta o que eu vou dizer agora. O tempo do fim não é tempo de esconder nada, nem de viver de forma hipócrita. O tempo do fim é Deus colocando todo mundo no lugar e trazendo definição para as nossas vidas. E o crente escolhido que não quer mudar, Deus está levando tudinho. E tem um bocado que ele ainda vai levar, que ele não vai perder. Prepara logo. Por isso, em nome de Jesus, se uma pessoa é salva e partiu jovem, é porque não suportaria os dias que vêm. Se você não partiu, nem eu, porque sei lá quantos mil partiram, familiares, amigos, perto. E por que a gente não morreu? Porque eu não morri, nem você. A gente está escapando, não está? Você teve tudo para morrer ou não? Todo mundo aqui, a morte nunca esteve tão perto. E por que não morreu? Quer que eu te diga? Porque Deus não terminou o que tem para fazer através de você. Então viva nessa consciência. Eu tive tudo para morrer e não morri. Então é porque Deus. Olha a minha consciência hoje. Jean Kleber, pessoa. Eu não morri, meu Deus. Por quê, Senhor?
Eu doido para ir para o céu. Mas qual é a minha consciência? Se Deus não permitiu eu ir, é porque Deus, de fato, tem ainda algumas coisas a fazer na minha vida e através da minha vida. Então eu vou viver para que isto aconteça para a glória de Deus. Verso 11 diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290. Deixa eu te explicar o que é isso. Esse sacrifício diário é o seguinte: possivelmente vai ser construído o terceiro templo em Israel. Eles estão tentando construir. Qual é o grande problema daqueles homens de preto e branco que fica lá e no muro assim das lamentações? Aquilo é um lamento. Por que um lamento? Porque ali era o templo. O templo que foi construído, o primeiro templo foi por Salomão e o segundo templo foi por Zorobabel. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor e o segundo templo foi destruído por Roma, por Tito. Não ficará pedra sobre pedra, como disse Jesus. E agora, o que foi construído do lugar que era o templo? Uma mesquita muçulmana. Então eles ficam lamentando que eles não sabem como vão construir o templo. Então, possivelmente esse texto dá base que possivelmente, de fato, Israel vai construir o terceiro templo e vai voltar os sacrifícios de animais que eles sempre fizeram, os seus rituais. Sendo que, por que 1290 dias? Pelo seguinte: o anticristo, que é o imperador do mundo, deixa eu te dizer uma palavra aqui também para você entender. O mundo tem que quebrar economicamente e se tornar um caos, o mundo, para o anticristo se levantar. Guarde o que eu vou lhe dizer de novo. O mundo inteiro tem que quebrar economicamente para o anticristo se levantar. Porque o anticristo é o salvador, é o imperador que vem trazendo solução para o mundo. Então o anticristo vai estabelecer uma aliança com Israel por 3 anos e meio, que são esses dias. É uma aliança de paz, mas depois ele quebra a aliança, faz cessar o sacrifício e ele senta no trono dentro do templo, ostentando seu próprio Deus e exigindo adoração. Por isso que o texto diz isso. Isso aqui se refere ao anticristo, versículo 12. Veja, portanto o texto diz: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, não nega, não desista. Em outras palavras, o que é que eu quero dizer com isso para o versículo 12 a você? Suporte os dias que for necessário, mas não negue o Senhor. Seja fiel, versículo 13, até o fim, porque você vai receber a herança, a inacessível coroa da vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Meus irmãos, eu nunca me senti tão responsável na minha vida em cuidar de gente como agora. Eu reuni os pastores das congregações nessa pandemia. Eu disse para eles: se preparem, porque vocês nunca trabalharam tanto como vão trabalhar a partir de agora. As multidões fluirão para a igreja. As necessidades serão gritantes. O caos emocional e espiritual será extravagante. Deixa eu te dar um conselho. Não te afasta de Deus. Porque sem Deus você não é capaz de suportar. Quando você olhar para essas pessoas que estão bebendo todas e fazendo festa, eu lhe digo, porque a minha vida é visitar, a minha vida é ser chamado ao gabinete de ouvir gente. Eu te digo, a vida de muita gente que parece ser boa é uma mentira.
Eu já vi um homem que ganhava 500 mil por mês, quando ganhava pouco, me abraçar nu, barbudo e com depressão. Eu tive até medo do homem me abraçar nu, no apartamento dele, sem roupa, literalmente, a família botando toalha. Sabe por quê? Tentando suicídio. E sabe o que ele disse no meu ouvido? Eu queria ter a paz que o Senhor tem. Casamento destruído, vida infeliz, mas aparentando uma grandiosa vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é proibido trabalhar, ao contrário, estuda, trabalha, dá uma vida digna a ti e a tua família. Lógico, ninguém quer viver mal, e não é pecado viver bem, não é pecado. Não é pecado morar bem, não é pecado vestir bem, não é pecado comer bem. Pecado é colocar isso acima de Deus. Que Deus seja a prioridade da tua vida.